Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivanildo de Andrade, sou psicólogo, especialista em saúde pública e em dependência química. Realizei durante 5 anos um trabalho à frente de um programa de rádio chamado Tocando em Frente. Eu estou gravando esta introdução para poder trazer a vocês vídeos com entrevistas que já foram realizadas no programa Tocando em Frente. Entrevistas estas que estavam relacionadas às questões da saúde mental e da dependência química. É importante demais a sociedade compreender que a saúde mental deve estar sempre como prioridade, porque uma pessoa saudável emocionalmente, psicologicamente, vai com certeza ter uma possibilidade maior de contribuir com a sociedade, tá ok? Então é isso, é uma forma também de vocês me conhecerem um pouquinho mais, a partir dessas entrevistas que foram mais de 250 entrevistas. Então tem muita informação, muito conteúdo bacana que eu quero poder disponibilizar de agora em diante para vocês também. Então fique agora com esta entrevista que nós realizamos e espero que vocês gostem e compartilhem. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar. Tá ok? Um grande abraço. Quero aqui já dar as boas-vindas ao Dr. Quirino Cordeiro, né, para que vocês já possam ir aí se ambientando e compartilhando com os amigos aí a nossa entrevista de hoje, para falar sobre o monitoramento de políticas públicas. Boa tarde, doutor Quirino Cordeiro. Boa tarde, Ivanildo. Muito obrigado pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui novamente com você e com a sua audiência para falarmos de um tema extremamente importante quando tratamos de políticas públicas, que é o monitoramento das suas ações, da condução da política e dos seus resultados. É uma ação extremamente importante que o poder público realize esse tipo de ação. Nós, do Ministério da Saúde, nesse 1 ano e 9 meses que estou lá, estamos trabalhando para realizar os monitoramentos necessários para a condução satisfatória da Política Nacional de Saúde Mental e Drogas, e é sobre isso, então, que nós conversaremos aqui. Com certeza. Hoje, o Pete Hauer, né, especialista em dependência química lá de Curitiba, grande abraço ao Pete Hauer, estava até me perguntando, né, sobre o que seria o tema, né, o que significa, na verdade, o tema monitoramento de políticas públicas. Eu acho que é importante nós estarmos aí sabendo, né, o que seria, de fato, esse monitoramento, porque nós precisamos ter um acompanhamento mais eficaz daquilo que é ou deveria ser. Doutor Quirino, o que seria, né, esse monitoramento das políticas públicas? E para quem está nos ouvindo o senhor pela primeira vez, o que seria, o que faz, o que realiza o coordenador geral de saúde mental do Ministério da Saúde? Então, antes de mais nada, um abraço para o Pete Hauer, que nos encaminha, então, né, esse primeiro questionamento, que acho que é o questionamento mais importante para nós iniciarmos essa conversa, que é, então, exatamente o que é e para que serve o monitoramento de uma política pública, né? Então, basicamente, quando se instala uma política pública, isso é uma política pública em curso, em qualquer área do governo, é necessário, então, que você acompanhe essa política pública, tanto no que diz respeito dos seus processos de execução, das ações que você coloca em prática, para ver se as ações estão acontecendo de maneira satisfatória, e depois, é realmente importante que nós acompanhemos os resultados da política pública. Então, essas duas frentes, ou seja, o acompanhamento do processo, ou seja, das ações que estão sendo colocadas em prática, a gente precisa ver se as ações estão sendo efetivadas. Por exemplo, se você, no Ministério da Saúde, por exemplo, encaminha um certo recurso, você aporta determinado recurso para a construção de um serviço que
que vai prestar atendimento para a população em determinado município. É extremamente importante que você acompanhe se esse dinheiro foi efetivamente executado, foi aplicado para aquele fim específico. Então, isso é você acompanhar o processo, as ações da política. E a outra questão é que você tem que acompanhar os resultados da política. Por exemplo, se você tem uma política pública na área de saúde mental e essa política está acontecendo de maneira satisfatória, é importante, então, que você acompanhe os seus resultados. Por exemplo, se você tem uma política pública que trata pessoas que apresentam transtorno mental, você espera, por exemplo, que as suas taxas de suicídio não estejam aumentando, estejam diminuindo. Se acontece coisa inversa, é importante que você fique atento em relação a isso. Então, essas duas questões, você acompanhar os processos de execução da política e os seus resultados, de fato, é extremamente importante para que o poder público, então, possa ter uma ideia se aquela política, então, que está em curso, ela está acontecendo de maneira satisfatória ou não. Eu me lembro que, na verdade, o senhor nos fala sobre a importância de se realizar o monitoramento, a fiscalização e a supervisão de todos os serviços relacionados à saúde mental, álcool e outras drogas, e que, na gestão do senhor, isso seria o tripé que sustentaria, né, a gestão. É importante a população saber, né, que, por mais que pareça óbvio, as verbas eram destinadas, mas nem sempre os serviços aconteciam, doutor Quirino. Isso. Então, no que diz respeito especificamente, então, a Política Nacional de Saúde Mental e de Drogas do Ministério da Saúde, desde então que eu assumi essa função no Ministério, isso aí já um pouco mais de 1 ano e 9 meses, nós atentamos para isso, já que esse é um assunto extremamente importante quando você está à frente, então, das ações de uma política pública. A primeira questão, então, que nós nos deparamos no Ministério da Saúde foi uma situação no município de Fortaleza, quando, então, identificamos que existiam, que na verdade não existiam, que o Ministério da Saúde aportava recursos para o financiamento de 10 serviços naquele município, eram 2 CAPs, 2 Centros de Atenção Psicossocial, e 8 unidades de acolhimento, destinadas ao acolhimento de pacientes que apresentam dependência química. Então, esses 2 CAPs e essas 8 unidades de acolhimento não existiam. Não existiam. O Ministério da Saúde aportava recursos para o seu financiamento, isso não existia. Uma outra questão também aconteceu, isso logo no início, foi a primeira viagem oficial que eu fiz como coordenador de saúde mental do Ministério, foi uma viagem para Salvador, e na ocasião, então, eu fui visitar um CAPS 3, que é um CAPS que tem a peculiaridade, enfim, de acolher indivíduos no período noturno. E também, chegando lá, esse CAPS 3 não existia. Não existia. E essa situação, então, ela acontecia em outros locais, como, por exemplo, Curitiba, São Paulo e outros tantos municípios. Não era pontual. Não era uma questão pontual, era uma questão sistêmica. Ou seja, o Ministério da Saúde aportava recursos para o financiamento de serviços que deveriam, então, atender a população, e esses serviços não existiam. Diante dessa questão, então, nós percebemos que essa era uma questão de ordem sistêmica e não pontual, o que nos levou, então, a fazer um diagnóstico mais global, mais geral da situação do financiamento do Ministério da Saúde para a criação de serviços e do seu financiamento. Foi quando, então, nós percebemos que o Ministério da Saúde aportava recursos, por exemplo, para a criação de serviços, e esses serviços também não eram criados. Nessa situação, por exemplo, nós acabamos identificando uma quantidade muito grande de serviços que o Ministério da Saúde aportou recursos e não foram criados. O Ministério da Saúde enviava recursos para os territórios, para estados e municípios, e, na verdade, não acompanhava, não monitorava
de maneira apropriada essas ações. Daí a importância do monitoramento. Nós identificamos, por exemplo, só para vocês, sua audiência, ter uma ideia, mais de 700 CAPs receberam recursos, os municípios e estados receberam recursos para a criação desse serviço, e esses serviços não foram criados. Mais de 600 residências terapêuticas, quase 1.000 leitos de saúde mental e hospital geral, quase 100 unidades de acolhimento, ou seja, nós estamos aqui tratando de números superlativos. E é importante, enfim, dizer que quando nós identificamos essa situação, logo nós tomamos a providência, né, enfim, de começar a tentar buscar caminhos para solucionar isso. Então, essa questão especificamente, nós pactuamos, né, com outros gestores, tanto com gestores municipais, estaduais, uma resolução, então, um acordo, né, entre os gestores do SUS, que recursos que foram aportados para a criação de serviços que não foram utilizados, nós demos um tempo para que essa situação, então, se normalizasse. Em isso não acontecendo, então, o Ministério da Saúde, então, agora, na última sexta-feira, na semana passada, publicou uma portaria, publicou um documento, então, solicitando a devolução desses recursos para a União. Essa é uma questão importante, né? Enfim, acho que isso é importante nós conversarmos aqui, porque muitas pessoas utilizaram essa questão de maneira imprópria e faltando com a verdade, dizendo que nós estávamos cortando recurso, cortando verba da saúde mental no país. Então, é verdade. Vamos falar aqui, então, as coisas claras. Né? O que nós fizemos foi um processo de monitoramento e identificando situações, porque o dinheiro público foi aportado em respeito ao dinheiro público, ao dinheiro do contribuinte, e buscando ter uma gestão efetiva desses recursos. Nós, então, depois de darmos um tempo para que municípios e estados se acertassem, em essa situação não se adequando, então, nós publicamos a portaria solicitando recursos de volta. Então, essa é uma questão importante, né, porque ela acabou entrando em baila aí, né, nessa última semana. Exato. Então, é importante que nós expliquemos aqui, né, para o ouvinte, para os colegas, o que acabou acontecendo de fato. Então, essas ações acabaram acontecendo em prol da utilização apropriada de recursos públicos, em prol, consequentemente, da busca da oferta de saúde mais apropriada para as pessoas. Porque, na verdade, foi não é questão nem do uso indevido, foi o desvio de verba, né, doutor? Porque existia uma verba que era destinada para aplicação nos serviços e esses serviços simplesmente não existiam. O que o doutor Quirino está querendo falar é que na semana passada, quando veio a público essa portaria, houve principalmente, eu monitorei isso, eu fui nas redes e eu comecei a observar, principalmente em sites ou em mídias na internet vinculadas a uma ideologia mais centrada na questão da redução de danos, naquilo que é a velha política, ou até mesmo naquilo que se pautava na gestão anterior, eles trouxeram uma fake news, dizendo que houve um corte nas verbas, no orçamento para a saúde mental. Isso é uma inverdade. O que aconteceu foi a descontinuidade desses aportes, dessas verbas, para que agora possam ser novamente aplicadas em serviços que de fato aconteçam. Então é importante também o ouvinte, o nosso querido amigo do programa, estar atento a essas notícias. Por isso a importância do Dr. Quirino estar aqui hoje, falando e esclarecendo todo esse processo anterior até chegar nessa portaria. O Dr. Quirino vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho mais, esclarecendo a população, né, todo esse drama que é vivido hoje na questão da saúde mental no Brasil. Houve uma outra questão, Ivanildo, também, uma outra frente de ação onde nós trabalhamos, que foi na identificação
de situações que o Ministério, então, da Saúde custeava mensalmente, então, serviços, e que nós não tínhamos, então, registro de produção desse serviço. Então, essa foi uma outra frente de ação. Então, a primeira que nós conversamos aqui eram relativos a serviços que municípios, estados receberam uma verba inicial para a criação do serviço, não criaram, e agora nós estamos solicitando recurso de volta. E essa outra frente de ação que nós estamos trabalhando, que também acabou culminando, então, a publicação de uma outra portaria, 2 semanas atrás, uma semana antes. Então foram 2 portarias. 2 portarias. Opa! Essa outra portaria, que na verdade foi a primeira a ser publicada, diz respeito a serviços da rede de atenção do Serviço Social que não registravam produção. Ou seja, nós não sabemos se esses serviços de fato existem. No ano passado, então, quando nós começamos a fazer um monitoramento, a acompanhar, avaliar os serviços da rede de atenção psicossocial, nós percebemos que existia uma situação extremamente delicada, extremamente grave, porque eram serviços, por exemplo, só no ano passado, nós identificamos cerca de 170 CAPs, só CAPs, que não registraram nenhum atendimento no ano passado inteiro. Isso pode ser um problema na produção, ou seja, no registro na produção, ou seja, o serviço ele pode existir, mas não está registrando a produção, ou pode ser, na verdade, serviços que sequer existem. O que acabou acontecendo, então, identificando essa situação, no mês de agosto ainda do ano passado, nós levamos essa situação para discutir, então, com gestores do SUS, gestores desse serviço, gestores estaduais, gestores municipais, buscando, então, a solução dessa questão. E acabamos, então, acordando, pactuando com todos os gestores do SUS, que nós daríamos um tempo, ou seja, nós estamos trabalhando isso desde agosto do ano passado. Agosto de 2017. Exatamente. Então, nós demos esse período para que esse serviço, então, se adequasse. Nós publicamos uma resolução, um documento tratando sobre isso. E agora, então, há 2 semanas, depois desse período todo de discussão, de trabalho, os serviços, então, que não vinham registrando produção, nós suspendemos o recurso. Poxa, 1 ano dava para o pessoal resolver, né, doutor? E qual é a questão? E agora é óbvio que nós estamos abertos, os gestores que por acaso tiveram problemas o serviço existe, mas tiveram problemas para registrar a produção. É a subnotificação. Né? Exatamente, o problema da subnotificação, podem entrar em contato conosco, no Ministério, e a partir do momento que eles comecem a registrar a produção, o Ministério da Saúde identifique que esses serviços realmente existem, estão funcionando de maneira apropriada, nós iremos, então, retornar o recurso para o serviço. Entretanto, nós colocamos, então, nesse documento que foi publicado nessa portaria, que nas situações, depois de 6 meses, mesmo depois da publicação da portaria, o serviço, então, que não se adequarem, aí nós não iremos só suspender, nós iremos desabilitar o serviço. A partir daquele momento, o recurso será cortado de maneira definitiva, porque aí, então, nós passamos a entender que esse serviço não existe. Então, essa ideia, né, assim, o objetivo dessa ação, dessa suspensão de recursos, é justamente para que nós possamos identificar lá na ponta se esses serviços que não estão apresentando produção, se eles realmente existem. Nós, só para você ter uma ideia, nessa portaria publicada há 2 semanas, nós suspendemos recurso de 319 serviços. Ou seja, então, agora nós temos essa situação, estamos abertos novamente, enfim, ao contato, né, enfim, dos gestores desse serviço. Nós vamos ter, então, agora esses próximos 6 meses, nós vamos trabalhar nessa questão, e, novamente, os gestores que mostrarem que seus serviços estão funcionando, estão produzindo de maneira apropriada, obviamente que, ato contínuo, o recurso vai ser disponibilizado. Entretanto, depois de 6 meses, continuando a ausência de produção, nós, então, vamos entender que esse serviço não está funcionando. E aí, novamente, respeitando o dinheiro público, o erário público, o compromisso
com a probidade do uso do recurso público, nós então iremos cortar de vez o recurso para esses gestores. Então, a ideia é que nós tenhamos, então, a partir de agora, coisa, Ivanildo, que não existia no Ministério da Saúde até então, na coordenação de saúde mental. Não existia, pelo que você estava falando, de fato, a coisa estava meio... Sim, isso daí, enfim, era uma coisa que vinha acontecendo já há muitos anos. Né? O Ministério da Saúde não tinha uma política, uma ação focada para isso, coisa então que a gente passa a fazer agora, novamente, em respeito ao uso apropriado do recurso público. Nós ouvimos falar muito de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é o que você acabou de nos dizer, né? Da não utilização dos recursos, das verbas públicas, ou do desvio das verbas públicas, ou a não prestação dos serviços que deveriam existir para a sociedade a partir dessas verbas públicas. Doutor Quirino, qual o impacto que o senhor observou e vem observando disto na população, desse desserviço, desta vou falar bagunça que existia na gestão dos serviços e no monitoramento dessas verbas? Essa é uma questão importante, né, Evandro? Porque nós estamos aqui falando da questão do uso do recurso público, mas essa questão ela vai além. Né? Então, por exemplo, se eu sou um gestor público e eu estou pagando, por exemplo, hoje no Brasil, 2.550 CAPs, o Ministério da Saúde financia. 2.550? Isso. Esse é o número? Esse é o número. Então, se eu estou pagando por esse serviço, eu, em tese, imagino que a população esteja recebendo o serviço adequado lá na ponta, que está sendo prestado, então, por esses equipamentos. Certo. A partir do momento em que eu não faço ideia se o que está acontecendo lá na ponta é o que eu enxergo aqui no nível central no Ministério da Saúde, isso compromete total a minha capacidade de organização e de planejamento da política pública. Ou seja, se eu acho que determinada região do país está coberta por um serviço, mas esse serviço não existe, apesar de receber recurso para o seu funcionamento, isso causa um problema bastante grave para o planejamento e para a execução da política pública. Então, essas ações de monitoramento são importantes para dar conta dessa situação e ajudar o poder público, ajudar os gestores a ter uma gestão mais apropriada da sua rede assistencial e, por consequência, ajudar os gestores a prestar um cuidado mais apropriado à população lá na ponta. É ter uma visão mais realista do cenário, né, doutor? Exatamente. Porque o que acontecia, então, era assim, a ideia é que existia uma cobertura, mas na prática, na realidade, lá na ponta, não, era uma inverdade. E aí, a população desassistida não tinha como, não recebia esse suporte ou esse serviço, e quem está lá na ponta, na gestão, não tinha também essa informação, esse monitoramento. Isso, por exemplo, nós estamos falando sobre recurso que foi aportado para a criação de serviços, para o financiamento de serviços, mas, por exemplo, nós também tínhamos problemas em relação à eficiência do serviço. Então, nossa, doutor, por exemplo, que abacaxi. Então, por exemplo, né, nós acabamos identificando, no ano passado, que, quando nós fizemos o primeiro grande diagnóstico do cenário da saúde mental no país, nós identificamos leitos de saúde mental no estado geral, cuja taxa de ocupação, por exemplo, era menor do que 15%. Ou seja, e tem um agravante nisso, porque, em que pese essa baixíssima taxa de ocupação, a produção desses leitos, o Ministério da Saúde pagava como se esses leitos estivessem ocupados de maneira ininterrupta. Ou seja, como se a ocupação fosse 100%. 100%. Era assim que o Ministério da Saúde fazia o contrato, então, com gestores da ponta. 15% de ocupação, 85% desses leitos de ociosidade, mas o Ministério da Saúde aportava como se os leitos estivessem ocupados de 100% de ocupação. Então, esse foi um grande problema também, ou seja, o problema da eficiência do serviço. Diante dessa situação, por exemplo, uma medida que nós tomamos,
quando nós publicamos em dezembro do ano passado a nova Política Nacional de Saúde Mental, nós mudamos, então, a maneira da organização desses leitos, ou seja, esses leitos que antes ficavam, enfim, em enfermarias não especializadas de saúde mental, de psiquiatria, elas passaram, então, a ocupar unidades de saúde mental e de psiquiatria a partir do final do ano passado. Nós tínhamos outros problemas técnicos, como, por exemplo, as portarias do Ministério da Saúde, para internação nesses leitos, não cobrava, não exigia, por exemplo, a presença de uma equipe multiprofissional completa. Por exemplo, não exigia a presença de médico psiquiatra. Então, nós tínhamos problemas técnicos na organização desses leitos, que foram sanados, então, em dezembro do ano passado, e também, a partir de dezembro do ano passado, leitos que não tiveram taxa de ocupação acima de 80% também não receberão na integralidade o valor pela internação. Exatamente. Essa é uma questão importante, né, enfim, porque nós tínhamos problemas de contratualização que favorecia que esses leitos não fossem ocupados, mas esse é um dos grandes problemas, Ivanildo, que nós vimos enfrentando na condição da Política Nacional de Saúde Mental, problemas de ordem técnica, ou seja, infelizmente, nos últimos 30 anos, a Política Nacional de Saúde Mental de Drogas no Brasil foi conduzida de maneira marcadamente ideológica. Então, as questões técnicas foram deixadas de lado. Essas questões, então, no que diz respeito especificamente aos leitos, foram, então, acertadas no final do ano passado e agora, então, elas estão acontecendo de maneira diferente do que vem acontecendo, para que nós possamos ter mais eficiência na oferta de cuidado, de assistência, de tratamento para a população. Sensacional. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes eu queria ler algumas mensagens. Eu quero ler da doutora Sandra Marques, que é a nossa coordenadora estadual da política de tabaco, né, tabagismo aqui do estado de São Paulo. Ela está dizendo assim: concordo totalmente, impossível lidar com os recursos sem que os serviços nos enviem produção. Sistemas de monitoramento e vigilância são primordiais para a avaliação dos resultados. Trabalho intenso, doutor Quirino, mas fundamental. Francelino Carvalho, profissional e gestor que merece aplausos. Também